Bom dia, amados irmãos, amados amigos, tem me acompanhado semanal durante todo esse tempo. Como eu tenho falado, alguns estão aqui há 3 anos e 6 meses, outros entraram metade, outros estão entrando agora. Para a glória do Senhor, querido. Muitas e muitas vezes a gente tem vontade de parar, acho que não está edificando nada, mas depois uma pessoa fala, não, pastor, continua, continua. Por causa de uma alma, Jesus andou 150 quilômetros, por causa de uma alma. Então, uma alma tem muito valor para Deus, queridos. Como tenho falado constantemente, se entrar um paraplégico aqui na igreja, e nós orarmos ele ser curado, não vai haver festa nos céus. A família vai ficar feliz, todos vão ficar felizes, ele vai ficar muito feliz, mas não há festa nos céus. Mas se entrar alguém aqui, entregar sua vida para Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos, fazer uma decisão por Jesus, fazer uma decisão pelo batismo, o próprio Deus se levanta do seu trono e aplaude a festa nos céus. E o próprio Senhor participa do banquete. Essa é a maior importância e o maior objetivo meu de fazer esse maná. É exatamente isso, não há outro. Eu não estou preocupado, amados irmãos, com número de seguidores ou números que vão ver essa palavra. A única preocupação minha é a vida. Uma vida tem muito mais valor para Deus do que uma multidão que só quer saber de milagres ou só quer saber de sinais. Continuando aqui no livro de Lucas, capítulo 6, nós vamos ver aqui no versículo, eu vou ler todos os versículos, 39 até o 40. Amanhã, na terça-feira, a gente entra no capítulo 7. E assim por diante, nós vamos caminhar no livro de Lucas e que Deus vai dando graça e revelação a cada dia. E dizia-lhe uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas tudo que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem que para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro que tem no teu coração, tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Vindas enchentes. Bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, semelhante ao homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto, correnteza, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Queridos irmãos e irmãs, é o ano do propósito de Deus. Nós vivemos o propósito de Deus. Como eu tenho falado muitas e muitas vezes, através dos manais, através das ministrações, é o momento de nós fazermos uma faxina espiritual. Uma faxina em nosso interior, uma faxina em nossa alma, para que nós venhamos viver o propósito de Deus. Há muitas coisas, como eu falei, antes da gente julgar alguém, antes da gente se olhar diretamente no espelho e ver o que há em nós que possamos mudar. É exatamente isso que Jesus está falando. Eu, logo no início da minha conversão, ouvi uma história, do pastor, aquele que era meu pastor, já é um bispo, né, do ministério, mas eu não estou mais nesse ministério, mas eu tenho ele como um pai, eu tenho muita gratidão pela vida dele. Ele dizia uma frase seguinte, uma historinha seguinte. Havia uma senhora que ela olhava para a casa da vizinha e via ali as toalhas, a roupa no varal, toda encardida, amarelada. E ela comentava mal daquela vizinha, falava mal daquela vizinha. E de repente, o que essa mulher fez? Ela resolveu limpar a janela dela. Quando ela limpa a janela, ela vê que o problema não estava na vizinha. O problema estava na janela dela. Às vezes, queridos irmãos, às vezes não. A maioria das vezes, a lente dos nossos olhos está ofuscada, está suja. É como quem usa óculos, né? Eu uso óculos para ler. Não estou aqui porque a letra é grande. Mas quando ele está embaçado, eu não consigo enxergar direito. E muitas vezes nós olhamos pessoas lá fora com os nossos olhos embaçados. E Jesus não olhava dessa forma. Jesus olhava para as pessoas com um olhar de bondade, de misericórdia, de amor, de compaixão. É assim que nós também devemos olhar nossos irmãos, olhar as pessoas ao nosso redor. Sejam elas cristãs ou não cristãs, queridos. Nós não estamos aqui para julgar isso ou aquele. Como eu te falei, acho que no maná dessa semana, nós não fomos chamados para julgar as pessoas. Nós somos chamados para amar. Para amar. É essa palavra que Jesus tem deixado para nós todos os dias, o amor. E quem ama não tem tempo para julgar as pessoas. Às vezes a pessoa vai na igreja, vê o defeito de todo mundo. Terminou o culto, querido, tu pergunta, irmã, como é que foi? Irmão, como é que foi? Ah, foi uma bênção, pastor. Tá, e o que foi ministrado? Ah, não lembro, não sei. Por quê? Para ele ficar prestando atenção em fulano, em cicrano. Quando eu entro na casa de Deus, querido, eu entro para adorar o Senhor. Se as pessoas estão ali me querem bem ou me querem mal, o problema é delas, não é meu. Jesus, quando entrava no templo, ele não olhava se os fariseus, saduceus, os escribas iam julgar ele. Não. Ele entrava e fazia o papel dele. Se ele fosse olhar as pessoas que fossem julgar ele, que ele sabia que iam julgar, ele nem no templo entraria. É esse entendimento que nós temos que ter da palavra de Deus, querido. Eu vou na igreja não para me vangloriar, mas vou na igreja para adorar o Senhor. Eu entro e saio, se alguém me cumprimentar, amém. Se não cumprimentar, amém, do mesmo jeito. O importante é que eu fui lá, não foi para cumprir um compromisso.
Eu fui lá para adorar o Senhor, para glorificar o nome dele. Porque ele fala que como pode um cego guiar outro cego? Ambos caem na... Se a pessoa está lá dentro e está cega, o problema é dela. Ela precisa de luz. Eu vou ser luz. Eu vou lá para adorar o meu Senhor e receber aquilo que realmente o Senhor tem para a minha vida. Não está preocupado com o pastor, com o bispo, com o irmão, com a irmã, com isso, com aquilo, não. Eu vou lá para adorar o Senhor. E se alguém precisar de mim, eu vou estender a mão e ajudar. É esse o propósito, é esse o objetivo que Jesus está falando. E aí ele fala, dá o exemplo que no finalzinho, né? Dá o exemplo que ele que vem a mim e ouve minha palavra. Ouve. É como uma casa, né? A casa, para ser edificada, tem que fazer os fundamentos. E para fazer os fundamentos, vem o engenheiro, né? Vem ali aquele que vai ver o terreno, a umidade do terreno, a estrutura do terreno, qual o tipo de fundamento, qual a profundidade do fundamento, para levantar a casa. Agora, aquele que é nécio, ele vai lá, vê o terreno, já começa a fazer a casa. A qualquer tempozinho que vem, derruba, já vai no chão. Aí culpa o governo, aí culpa o prefeito, culpa o governo. Porque não vê isso? Porque abandonou? Não. É que nem a Grande São Paulo, que existe lugar de várzeas. Era proibido construir ali. Já deixaram limpo que é para a várzea. Agora foram os invasores, invadiu ali e construiu. Agora vem as chuvas e inunda tudo. Aí culpa quem? A prefeitura, culpa o governo. O repórter fica culpando direto aí os prefeitos, os governos que não vê isso, mas vê que já era lugar que não podia construir. Já deixaram para várzea e foram lá e construíram. A culpa é de quem que é? Dos invasores, querido. Nós não podemos ser invasor. Nós não podemos ser invasor, querido. Nós temos que andar sobre a direção de Deus, para que a gente não venha naufragar. Amém? Nós vamos continuar amanhã no capítulo 7. E se eu prolongar muito, eu não consigo passar para o Instagram. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma semana ricamente abençoada, de vitória a todos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.